Boa tarde a todos. O meu nome é Eduardo Gonçalves. Vou ser o moderador desta sessão. Gostaria de desejar a todos que sejam bem-vindos, portanto, a mais um webinar com o tema Pela Infância, que é o processo integrado do utente. Vai estar comigo nesta sessão o meu colega, o Marco Pinto, portanto, que vai ser o orador desta sessão. O Marco Pinto, portanto, é licenciado em Economia pela Universidade de Minho. Está na F3M já há muitos anos, portanto, desde 2008 a 2015, que é consultor de implementação da F3M, e desde 2015 até agora está na área da coordenação, é coordenador também da área social, portanto, onde também interage portanto, com vários clientes. O Marco possui uma larga experiência na implementação de software no cliente, portanto, também passou por esse patamar. Assegura também atualmente a coordenação do projeto E-Social, software F3M 100% web para o setor social, portanto, e assegura também a coordenação do projeto PIU, que é o projeto que vamos apresentar hoje, portanto, e mais do que ninguém, portanto, o Marco também tem esse conhecimento profundo desta aplicação. Participa também várias vezes em design sprints para identificar e fazer a prototipagem de várias soluções F3M e tem experiência na realização de testes de usabilidade no software F3M. Portanto, temos aqui a pessoa indicada para apresentar este projeto, portanto, e que vai, de certa forma, comigo também, tentarmos responder a tudo que vocês possam colocar. Boa tarde a todos, é um prazer ter-vos aqui comigo para vos apresentar esta nova solução, Pela Infância. O meu colega Eduardo já foi falando de algumas coisas. Eu, no decorrer desta apresentação, primeiro vou-vos fazer um enquadramento, o que é o projeto, falar-vos um bocadinho do que é este módulo Pela Infância e onde é que está integrado. Depois vamos passar, efetivamente, à apresentação da plataforma em si, em que vos vou mostrar, efetivamente, o programa a funcionar e também, depois, uma app que nós construímos para os encarregados de educação. Pela Infância tem como, digamos assim, grande objetivo melhorar a vida dos educadores. Abarca aqui uma série de tarefas que os educadores, os nossos educadores de infância, os educadores de infância das instituições fazem diariamente. O grande objetivo foi tornar essa vida efetivamente mais fácil e o trabalho mais eficiente e eficaz. Como o Eduardo disse também, o projeto em si passou por uma série de design sprint, que no fundo constituem semanas em que nós nos fechamos aqui literalmente na F3M a desenhar o produto. Passou por também por testes de usabilidade, momentos em que nós vamos às instituições e, juntamente com os potenciais utilizadores da plataforma, submetemos os utilizadores a algumas tarefas no programa e vemos se efetivamente aquilo que desenhamos e construímos está de acordo com o pretendido e efetivamente torna o trabalho mais simples. E depois também um dos grandes chavões deste projeto, deste Pela Infância, é a possibilidade da instituição comunicar com os encarregados de educação. Nós já começámos a construir a plataforma bem antes da pandemia de Covid-19, no entanto, com a pandemia isto tornou-se ainda mais importante, esta comunicação com os encarregados de educação, como vamos ter a oportunidade de falar aqui ao longo destes minutos que vamos estar aqui reunidos. Como o Eduardo também já adiantou, este software Pela Infância é uma plataforma web, é um módulo que se insere no nosso E-Social, também ele web, obviamente. O E-Social é o futuro da F3M, é o futuro da linha WinIPSS aqui na F3M, é o que vai substituir a nossa gestão de utentes, a nossa contabilidade, a nossa gestão de salários. Okay? Este Pela Infância, como vocês vão ter a oportunidade de ver depois no decorrer da apresentação da plataforma em si, é um módulo desse E-Social. Sendo Pela Infância, obviamente, destina-se a berçários, creches, infantários, centros de estudo, ATLs e educação pré-escolar. Okay? Nós, no desenho do programa, também tivemos em conta as orientações existentes da Segurança Social para os processos-chave das valências de infância, nomeadamente a creche, e também as orientações curriculares da Direção-Geral de Educação, neste caso mais para o âmbito do pré-escolar. Funcionalidades deste Pela Infância. Este Pela Infância é obviamente muito centrado no processo integrado do utente, daí o nome, Pela Infância, ok? Vamos ter a oportunidade, eu no decorrer desta apresentação não vos vou conseguir mostrar obviamente tudo ao pormenor, mas vamos fazer um percurso por todas as áreas do programa, mas que funcionalidades nós temos neste PIU? Temos a manutenção dos escalões etários, das áreas comportamentais,
os objetivos, os domínios e subdomínios da educação pré-escolar, ok? Certeza que estão familiarizados com estes conceitos. Temos, obviamente, a ficha do processo integrado do utente, é este o elemento central do PIO Infância, é aqui é sobre esta ficha que vão girar todos os nossos registros, ok? Depois temos, obviamente, utilitários para registros diários, temos uma galeria de fotografias de sala e dentro do processo de cada utente. Temos também uma parte depois para a gestão das atividades diárias e as programadas. Temos, obviamente, o plano pedagógico. Já temos a parte da gestão de entradas, saídas e ausências, que eu vou-vos mostrar como é que esse registro, de uma forma breve, como é que esse registro é feito. Vamos ter brevemente chat, uma área de moral para que a instituição consiga comunicar de uma forma rápida e simples com a comunidade educativa, nomeadamente os encarregados de educação. Vamos também ter, obviamente, listagens e mapas e vamos ter também uma ferramenta de gestão de emendas que permitirá construir emendas semanais, copiar essas emendas de umas semanas para as outras, conseguir construir uma rotatividade de emendas na instituição, para que depois também, como eu vos vou mostrar, os pais tenham conhecimento, os encarregados de educação tenham conhecimento daquilo que os seus educandos vão comer efetivamente todos os dias na instituição. Como eu já adiantei também, existe já uma app para o encarregado de educação, que eu vou mostrar, ok? Essa app tem uma série de funcionalidades, tem acesso à ficha do utente, o pai ou o encarregado de educação ou a mãe também conseguem ver os registros diários, conseguem ter acesso aos sumários do dia, às avaliações dos PIs, conseguem também consultar o saldo e a conta corrente na instituição. Isto depois tem aqui, esta consulta do saldo e conta corrente tem aqui um pormenor importante que eu também já vos vou explicar. Vão ter então a tal galeria, vão ter uma ferramenta de chat para que consigam comunicar com as educadoras ou os educadores da criança, vai ter uma área de notificações, vão ter também, como eu já disse, acesso às emendas, ok? Portanto, esta app de encarregado de educação já existe, já está disponível, eu vou ter a oportunidade também já de vos mostrar. E depois, a curto prazo também, vamos ter também uma app para o funcionário, para aquelas tarefas que o funcionário ou o colaborador da instituição, nomeadamente, e o elemento fulcral aqui são as educadoras ou os educadores de infância, aquelas tarefas que fazem diariamente. Nós aqui vamos introduzir um conceito de mobilidade e vamos dar a possibilidade de, através de uma app construída para essas tarefas, o funcionário, andando com o telemóvel ou o smartphone de um lado para o outro e nas suas atividades diárias conseguirem fazer registros em simultâneo. Aquela situação que eu vos falava relativamente aos saldos e à conta corrente, toca aqui com um ponto que é muito importante, que é a possibilidade que existe de sincronização das fichas dos utentes do software Inut, ou seja, da gestão de utentes que as instituições utilizam atualmente, com este E-Social e com este PIO Infância, ok? Isto para quê? Para que, obviamente, as pessoas não tenham que voltar a introduzir os processos de utentes todos de novo no E-Social e nomeadamente no PIO Infância, e assim possam começar logo a trabalhar sem ter essa tarefa inicial de voltar a introduzir todos os dados dos utentes e voltar a criar essas fichas dos utentes aqui também do lado do PIO Infância. Portanto, existe essa sincronização automática em que são comunicadas do Inut para o E-Social as fichas dos utentes de infância que vocês já têm criados na gestão de utentes. Como eu já vos disse, em termos introdutórios, o software então foi desenvolvido de acordo com os processos-chave definidos pela Segurança Social e com as orientações curriculares para a educação pré-escolar, ok? Eu sei que aqui depois existe, não é obrigatório ou não necessariamente os nossos clientes utilizam a 100% aquilo que é proposto pelos processos-chave ou pelas orientações curriculares, mas nomeadamente mais pelos processos-chave. Por isso nós, como eu vou mostrar, introduzimos a possibilidade de vocês construírem as tabelas e construírem as tabelas de objetivos, de áreas comportamentais, de domínios e subdomínios à vossa imagem, assim como os escalões etários, como as atividades. Eu vou-vos mostrar daqui a um bocadinho isso tudo a acontecer quando vos começar a mostrar a plataforma. O objetivo, como eu vos disse no início, é que os profissionais
ganhem mais tempo para efetivamente se dedicarem aos utentes, neste caso às crianças. E, claro, que os encarregados de educação acompanhem o dia-a-dia do utente através do acesso à tal aplicação para smartphone, que eu também vos vou mostrar. No fundo, queremos tornar as instituições mais eficientes e competitivas, ok? Este é um objetivo que é o objetivo da F3M, que é transversal não só aqui para a parte do PIL Infância, mas para todos os programas que nós desenvolvemos e para todas as funcionalidades que nós vamos introduzindo nos softwares que já possuímos e em novos softwares que venhamos a desenvolver. Vamos então proceder à apresentação da plataforma. Esta ferramenta que eu vos estou a mostrar é então o S-Social. É neste S-Social que vai entrar, que já entrou, digamos assim, o nosso PIL Infância. É um módulo deste S-Social, como existem já muitos outros. Já existem aqui a gestão de utentes, a parte da faturação, já existe aqui a parte da gestão de donativos. No menu de utentes que nós temos aqui, que vai cair aqui então o PIL Infância, ok? Como vocês estão a conseguir ver. E este PIL Infância tem uma série de tarefas associadas, que eu vou agora tentar vos mostrar cada uma delas. Temos então o processo do utente, ok? Nós tentamos sempre aqui no programa, nesta plataforma, no PIL, introduzir aqui sempre formas de visualização diferentes. O utilizador pode ver os processos dos utentes através desta visualização, que são as fotos. Se estiver mais habituado ou se preferir, consegue ver também no formato grelha, como eu estou a mostrar. Nós tentamos sempre introduzir esta versatilidade na aplicação. Consegue fazer sempre filtros em cada um destes menus, como estamos aqui a ver. Estes filtros, obviamente, estão sempre salvaguardados, está sempre salvaguardada aquela questão do acesso de cada utilizador aos processos que tem sobre a sua alçada. O que eu quero, traduzindo por miúdos, o que eu quero dizer é que cada educador, obviamente, só conseguirá ver os processos das crianças da sua sala, ok? Isso está sempre salvaguardado, fiquem sempre com essa nota. Dá sempre a possibilidade de esconder menus, de fazer pesquisas rápidas. Nós podemos ver como utentes em que são agrupados os utentes tendo em conta a resposta social e a sala, mas também podemos ver os utentes que estão inseridos em cada uma das atividades, ok? De uma forma rápida conseguimos planear novas atividades, conseguimos adicionar novos utentes à atividade. É aqui que é fundamental aquilo que nós fizemos, foi as tais design sprint e os testes de usabilidade que fizemos com os utilizadores, que serviram precisamente para limar estas tarefas e limar os botões, limar a forma como nós dispomos os ecrãs, por forma a tornar a ferramenta em termos de usabilidade muito melhor, mais atrativa. Reparem que nós introduzimos conceitos neste PIL Infância como uma mascote, que é um esquilo, torna mais atrativo, torna mais apelativo ao utilizador a utilização desta ferramenta. Obviamente, como eu disse, tudo isto gira, este PIL Infância gira à volta de um conceito-chave, que é o processo integrado do utente, ok? O clique aqui na foto ou no nome, nós entramos então neste processo, no processo integrado do utente. É aqui que vão cair todos os registros que os utilizadores vão fazer na plataforma, ok? Nós, para este processo integrado do utente, nós propusemos uma série de tarefas, que eu já vos vou passar uma a uma, sem obviamente entrar em detalhe em cada uma delas, mas vou-vos passar uma a uma para vocês perceberem aquilo que nós aqui temos. Reparem que a foto da criança está sempre presente, mesmo que eu arraste para baixo, através do scroll, nós conseguimos manter ali sempre o cabeçalho. Em cada momento o utilizador sabe sempre onde é que está posicionado. Okay? O visual, achamos nós que é atrativo, torna agradável ao utilizador utilizar a plataforma nas suas tarefas diárias. Nós propusemos então aqui uma série de menus, uma série de tabs, como nós chamamos em informática, ou seja, uma série de tarefas. Começamos pelos responsáveis e familiares, ok? Aqui é importante dizer relativamente aos responsáveis e familiares que
Aqui, tal como passam os processos dos utentes do INUT para o E-Social e para este Bioinfância, passam também, são sincronizados também os responsáveis que lá estão inseridos na ficha do utente, ok? Depois, obviamente, aqui, essa informação relativamente aos responsáveis pode e deve ser trabalhada, deve ser classificado quem é o encarregado, pode ser classificado quem é o encarregado de educação ou quem é o responsável principal, ou seja, nomeadamente aquela pessoa que nós devemos contactar em caso de emergência, que é feita através desta classificação, através desta estrela. São classificadas quem são as pessoas que são efetivamente as encarregadas de educação. Esta parte é importante para determinar quem são as pessoas que potencialmente podem ter acesso à app do encarregado de educação, ok? Nós dispusemos aqui esta informação através destes cartões. Reparem que estes cliques neste PIN permite reorganizar os cartões, nós conseguimos mexer e dispor a ordem pelo qual os responsáveis aqui aparecem. De uma forma simples conseguimos editar informação, conseguimos adicionar novos responsáveis também, ok? Esta então é a primeira tarefa aqui do processo do utente. Depois temos os hábitos e características, ok? Nós nesses hábitos e características que são recolhidos normalmente por vocês ou pelas instituições no primeiros contactos com os encarregados de educação, que são questionados quais são os hábitos alimentares da criança, o que é que ela gosta de fazer, quantas horas costuma dormir, os hábitos de higiene. Nós aqui propomos 6 cartões de base na plataforma, no Bioinfância. De qualquer maneira, como vocês têm a oportunidade aqui de ver, a instituição, o utilizador tem sempre a possibilidade de adicionar novos cartões, ou seja, se precisar de recolher a informação adicional que não está prevista aqui nestes cartões, a adição de um cartão em que lhe damos o título e inserir depois a informação recolhida, de uma forma simples, o utilizador consegue recolher informação adicional e trabalhar o processo, digamos assim, à imagem daquilo que é feito na instituição, ok? Fiquem sempre com este conceito. De base, nós propomos uma série de situações, tanto estamos a falar aqui dos hábitos características, como os dados de saúde que vamos ver a seguir, como até os objetivos que temos para o plano individual e para a avaliação inicial. No entanto, o utilizador, a instituição, o cliente F3M que adquire o PIO, tem sempre a possibilidade de trabalhar o produto e fazer com que o produto fique um máximo à imagem do processo que está instituído e que está a ser feito ao nível da infância na instituição, ok? Fiquem sempre com essa ideia. Como é que se edita uma informação? Muito simples, 2 cliques, rapidamente se começa a editar a informação, grava-se essa informação adicionada a seguir, ok? Mais uma vez aqui também conseguimos reorganizar os cartões. Se eu picar aqui o cartão das características gerais, reparem que ele passou para a primeira posição, ok? Existe sempre esta versatilidade na utilização do produto. Depois dos dados de saúde, mais uma vez aqui nós propomos uma série de informação recolhida, propomos a recolha do SNS, do grupo sanguíneo, em que já está aqui a tabela construída, quem é o pediatra, o contacto pediatra, o centro de saúde, o médico de família, e depois, mais uma vez, aqui os cartões para a vacinação em dia, quais são as alergias, as patologias, ok? Da mesma forma aqui, caso seja necessário, é possível adicionar novos cartões da forma que eu vos mostrei anteriormente nos hábitos características. O comportamento é o mesmo. Depois temos a avaliação inicial, ok? Que é aquela avaliação que é feita juntamente em 2 etapas ou em 2 fases, ou em 2 tarefas, digamos assim, que é através da entrevista aos pais e daqueles primeiros dias em que nós contactamos com a criança para percebermos, de acordo com o escalão etário, de acordo com a idade da criança, quais são os comportamentos e objetivos que a criança já atingiu, aqueles comportamentos que a criança já demonstra conseguir fazer, ok? E para cada um desses objetivos, nós conseguimos dizer se ainda não foi observado, se a criança ainda não alcançou, se está emergente, já foi alcançado. Para cada um deles é sempre possível adicionar observações,
ok? A esse comportamento ou objetivo. Reparem que se estes termos, estas descrições que nós utilizamos nestas 4 colunas, que são não observado, não alcançado, emergente e alcançado, não forem do agrado, não forem do vosso agrado enquanto utilizadores da plataforma, existe na ficha da instituição um sítio onde vocês podem parametrizar estes termos, utilizar nas colunas, podem chamar outra coisa, ok? Isto depois obviamente vai se refletir também na listagem para impressão, aquela folhinha da avaliação que vocês entregam aos pais, ok? E que nós vamos mostrar também aqui, ou eu vou mostrar aqui outra forma de fazer essa comunicação também. Daqui da avaliação inicial e recolhidos os comportamentos que a criança atinge e definidos os objetivos que queremos atingir com a criança, saltamos obviamente para o plano individual, ok? Do plano individual, o programa automaticamente vai propor de uma forma automática aqueles objetivos que não foram classificados como atingidos, vão saltar, digamos assim, aqui para o plano individual de uma forma automática. Mas, de qualquer maneira, o utilizador tem sempre a possibilidade de adicionar mais objetivos, adicionar objetivos inclusive de outros escalões, ok? Eu vou adicionar aqui o novo PI, clicar aqui em adicionar o PI para vocês perceberem isso acontecer. Okay? O plano individual tem sempre uma data de início, uma data de fim, tem o correspondente escalão etário à idade, tem um estado em elaboração ou aprovado, tem uma equipa que constrói este plano individual, que normalmente poderá ser só até a educadora ou educador de infância. Okay? Tem então a possibilidade de adicionar novos objetivos de uma forma simples. Vamos para a tabela dos objetivos, que eu já até posso-vos mostrar já de seguida, e depois, de acordo com na área comportamental, que estão todas aqui carregadas, e de acordo com o escalão etário, nós podemos adicionar novos objetivos a este PI, ok? Mas fiquem sempre com a ideia que, de forma de base, o programa vai propor para o PI aqueles objetivos ou aqueles comportamentos que foram classificados como não atingidos na avaliação inicial ou na avaliação do último PI. A avaliação do PI, que eu vou mostrar, tem o mesmo comportamento que tem a avaliação inicial, a mesma forma de trabalhar, ok? Com aqui o acrescentar de mais 2 situações, mais 3 campos, que eu já vos vou falar sobre eles. Portanto, tem o mesmo comportamento da avaliação inicial, ok? É a mesma janela, é o mesmo formulário para cada um daqueles objetivos e comportamentos que estavam definidos então no plano individual. Vamos classificar novamente se já foi alcançado, se foi alcançado ou se já está quase a ser alcançado, ok? Esta avaliação do PI é importante em termos de comunicação com o encarregado de educação, porque vai permitir, é uma das funcionalidades que depois vai ser comunicada ao encarregado de educação no seu acesso à app. Como podem ver aqui, depois de finalizada esta avaliação, tem aqui um botãozinho que diz enviar ou enviar para o encarregado de educação. Okay? O que é que vai acontecer? Esta avaliação vai cair na app que eu vou ter a oportunidade de vos mostrar, ok? E de uma forma automática, de uma forma rápida, assim que vocês decidem aqui enviar essa avaliação, o encarregado de educação tem acesso à mesma no seu acesso, então, à aplicação no smartphone. Obviamente que, caso vocês queiram manter o processo atual, que é provavelmente a emissão digamos assim, a impressão desta avaliação do plano individual e entrega ao encarregado de educação em mão, podem obviamente mantê-lo, porque vai existir, obviamente, a impressão do mesmo. Também podem, um outro caminho alternativo, é fazerem o envio da avaliação por e-mail para o e-mail que está registado no responsável, ok? De qualquer maneira, se calhar a forma mais rápida, mais moderna, mais atual será fazer essa comunicação enviando a avaliação para a app e o pai, através da app do encarregado de educação, tem acesso à mesma de uma forma imediata. Depois, dentro do processo do utente, temos o registro diário, ok? Diariamente, para aquelas tarefas, para aquelas atividades diárias que são executadas com as crianças, como é o controlo do xixi, do cocó, as refeições, o humor, nós conseguimos, para cada um dos dias,
dizer, informar se efetivamente a criança comeu bem, se comeu mal, onde é que fez o xixi, onde é que fez o cocó, quantas vezes, como é que esteve o humor da criança naquele dia, como é que correu o lanche, como é que correu o sono, se participou na aula de pintura, como é que correu a atividade de expressão corporal, por aí fora. Aqui, relativamente aos registros diários, há duas coisas importantes a dizer, que é, primeiramente, nós não estamos à espera, que eu vou mostrar e posso mostrar agora, introduzo já uma nova funcionalidade aqui pela infância, nós não estamos à espera que o utilizador, que o vosso educador ou a vossa educadora, que vai trabalhar aqui o processo, neste caso aqui do Eduardo, que é o utente de demonstração que eu estou a utilizar, entre em cada um dos processos de cada criança e faça este registro. Nós, obviamente, construímos um utilitário, que são os registros diários sala, ok? Que é esta tarefa, onde para todas as crianças e com a possibilidade de fazer filtro de data, de resposta social e de sala, tendo em conta aqui sempre aquilo que eu disse no início, que está sempre aqui salvaguardado o acesso de cada utilizador às suas crianças, fazer esse registro de uma forma muito rápida. Como podem ver, eu fiz ali o filtro da resposta social e da sala, ok? E agora, para a avaliação do humor, eu posso classificar todas as crianças em simultâneo. Posso introduzir observações, posso ir criando o sumário da criança no dia, para que depois também o pai consiga saber de uma forma mais descritiva como é que correu a criança, como é que correu o dia da criança, ok? Depois tenho aqui as diversas tarefas ao longo deste dia em que eu posso ir fazendo este registro de uma forma rápida. Outra situação, como eu já fui até dizendo aqui, à medida que falava deste utilitário, é este registro que os utilizadores fazem aqui na plataforma, para aqueles pais, aqueles encarregados de educação que têm acesso à app do Pio Infância, vão ter acesso também a este registro e vão conseguir saber em tempo real, se vocês assim entenderem, saber como é que correu o dia da criança, ok? O pai está no trabalho, está em casa e consegue sempre saber em tempo real como é que está a correr o dia da criança. Então, o ponto fundamental que nós falamos, que é a comunicação, que se tornou mais importante ainda com esta questão da pandemia. Nós introduzimos aqui também a possibilidade de pesquisar por atividades, pesquisar por criança, caso nós tenhamos aqui muitas crianças e tenhamos que efetivamente, para tornar mais rápido, pesquisar o nome da criança e fazer esse filtro à cabeça, ok? Reparem, eu vou pesquisar por Eduardo e de uma forma rápida o programa faz-me o filtro do Eduardo, ok? Reparem que ele isolou o Eduardo aqui neste registro. Depois, uma última tarefa, um último ponto deste processo integrado utente é a galeria, ok? Aqui nós damos a possibilidade de serem adicionadas imagens ao processo da criança. Também aqui está valorizado, obviamente, o conceito da comunicação. Para além de nós fazermos esse registro e fazermos esse histórico, ou guardarmos essas das atividades no processo do utente, o encarregado de educação que tem então acesso à app, como eu vou mostrar, tem acesso também a esta galeria, ok? Esta galeria de fotos e depois faz com as fotos o que entender. Faz o download para o seu smartphone, guardas, ok? Mais uma vez aqui a comunicação com o encarregado de educação. Mostrei-vos já aqui as tarefas do nosso processo do utente. Em paralelo com este processo, com esta ficha do utente, como eu já vos mostrei, nós temos também os registros diários de sala, que eu já mostrei. Temos então, como eu disse, a gestão ou o registro das entradas e saídas dos utentes diariamente na instituição, bem como o registro de ausências. Isto é feito de uma forma simples, ok? O utilizador clica no botão de entrada, é aberta esta janela onde são apresentadas uma data, que é a data necessariamente do sistema, a data 2, a hora, o programa carrega a hora do sistema e depois é selecionado também apenas a quem é que efetivamente entregou a criança da lista de pessoas autorizadas à entrega, pode ser deixado um recado, é gravada essa entrada e automaticamente
está aqui registada a entrada da criança, ok? A mesma coisa para a saída. Selecionada a criança, eu aqui vou ter que colocar agora 39, porque senão o programa vai-me validar que a hora de saída tem que ser superior à hora de entrada. Gravamos e está registada a saída. Se eu quiser restar uma ausência, clico no botão ausente, posso lhe dar aqui uma data de início e uma data de fim, caso, por exemplo, a criança vá de férias com os pais e seja dada essa informação e eu queira registrar essa ausência, até porque este registro de ausências vai ser importante para depois filtrar também as crianças que vão aparecer para serem registadas as suas atividades ali nos registros diários, ok? Eu vou dizer aqui férias e automaticamente está ali registado a ausência. É importante aqui dizer, relativamente a esta gestão de entradas, saídas e ausências do utente, que nós, muito brevemente, nas próximas semanas, vamos disponibilizar também uma funcionalidade que é ser o encarregado de educação, através do uso da app, a dar a entrada e saída, recolha da criança todos os dias na instituição, através da leitura, através da app, então, de um QR Code que será impresso e afixado em sítios estratégicos na instituição, nas vossas instalações, e o encarregado de educação, assim, de uma forma simples, sem que depois tenha que existir um utilizador um vosso colaborador que tenha que vir aqui à plataforma e fazer esse registro, de uma forma simples, o encarregado de educação consegue fazer esse registro, assumir ele esse registro, ok? E é menos uma tarefa que vocês têm que fazer aqui diariamente. Temos depois também uma tabela de atividades. Aqui é importante dizer aquilo que eu dizia, que vocês constroem a tabela de atividades, as vossas atividades, à vossa imagem, ok? São vocês que constroem a vossa tabela de atividades, atividades diárias, atividades programadas, ok? Vocês conseguem inativar ou ativar atividades. Como é que se cria uma atividade? Muito simples. Adicionar atividade, vocês dão-lhe um código, dão-lhe um nome e depois podem escolher de uma série de ícones que vão de base, vão propostos pela F3M na plataforma, escolher uma série de ícones, aqueles que querem utilizar para aquela classificação, aquele registro que eu vos mostrei, ok? Por exemplo, no lanche, eu tinha estes 3 ícones selecionados, ok? Para classificar se lanchou bem, lanchou razoavelmente ou lanchou mal. Eu seleciono os 3 ícones, de uma forma rápida, são-me colocados aqui os 3 ícones e eu depois vou colocar aqui apenas a descrição de cada um deles, ok? Gravo a minha atividade e esta atividade fica automaticamente pronta para ser utilizada nos tais registros diários, ok? A mesma forma para a adição das atividades programadas. O planeamento de atividades tanto pode ser feito dentro do processo do utente, ok? E eu se calhar posso lá voltar. Vamos voltar aqui a entrar aqui no Edu, vamos aqui ao plano individual. Para cada um dos objetivos definidos para o utente, eu posso adicionar atividades, ok? Da minha lista de atividades, eu posso dizer que eu quero fazer uma determinada atividade específica com este utente para atingir este objetivo, ok? Embora nós aqui saibamos que o grupo de crianças é tendencialmente homogéneo e não existe muita necessidade de planeamento específico de atividades para cada objetivo de uma criança individualmente. Existe mais o conceito de atividades sala, de atividades de grupo. Essas atividades, esse planeamento, obviamente que não tem que ser feito utente a utente, faz parte do plano pedagógico. É mais um menu, uma tarefa que nós introduzimos aqui também no PIO, okay? Em que nós temos uma lista, uma calendarização de atividades ao longo do ano, okay? Calendarização essa que permite, entre outras coisas, eu vou escolher aqui uma atividade qualquer, permite definir repetições, podemos dizer que esta atividade se repete ao longo de todos os dias, todas as semanas e dizer em que dias da semana, todos os meses e em que dia de cada mês, quando é que termina, se é todos os anos numa data específica, ok? Vocês, neste plano pedagógico, conseguem definir essa calendarização. Conseguem também fazer essa adição de atividades, voltando ali à parte dos processos, e cancelando aqui esta alteração,
quando eu volto à lista de utentes e aquilo que eu vos mostrei no início, nós aqui temos a ver como utentes, mas podemos ver também como atividades e aqui podem fazer esse planeamento também. Reparem, planear nova atividade e de uma forma rápida vocês conseguem escolher a atividade e dizer quem são os utentes que estão associados àquela atividade, ok? Voltando ao plano pedagógico. O plano pedagógico nós aqui tem normalmente um período no qual está aplicado esse plano pedagógico, é aplicado ou é adotado por uma resposta social e por uma sala, tem um tema, tem os objetivos, reparem, isto são campos de texto, deixamos aqui também um campo de observações e deixamos então aqui a possibilidade de vocês definirem uma calendarização de atividades a executar ao longo do ano. Isto é importante, acima de tudo, também para aquelas atividades que são sendo executadas todos os anos no mesmo dia, ok? As festas, os passeios, por aí fora. Mais uma vez, por forma a tornar fácil e eficaz e rápido a criação de um plano pedagógico, nós nos testes de usabilidade, já sabíamos de antes, mas confirmamos nos testes de usabilidade, percebemos que muitas das vezes este plano pedagógico, adotado por uma sala num determinado período, poderá ser adotado por uma outra sala no período seguinte ou num período diferente. O que é que nós introduzimos aqui de mais-valia? Que é, ao adicionar um novo plano pedagógico, nós podemos construir um novo de raiz ou podemos fazer uma cópia de um outro plano pedagógico já existente, ok? E depois vocês provavelmente só têm a necessidade de mexer nas datas das atividades para aquelas que vão variando nos dias ao longo dos diferentes anos. Ok? Mais uma vez aqui fica com a ideia que nós introduzimos aqui mais uma vez este conceito, este facilitismo, este utilitário, para tornar a vida do utilizador mais fácil. Antes de passarmos à app, eu queria vos mostrar aquilo que vos falei no início, que é nas nossas tabelas, aqui nas tabelas do E-Social e licenciado o módulo de Bioinfância, nós temos aqui os objetivos, os escalões, as áreas comportamentais, os domínios e subdomínios. Okay? Aquilo que eu vos disse no início. Estes conceitos, estas tabelas, estas manutenções, vocês, enquanto utilizadores da plataforma, podem construir completamente a vossa imagem. Mais uma vez, realce, nós aqui de base vamos propor aquilo que está previsto nos manuais dos processos da Segurança Social e nas orientações curriculares da Direção-Geral de Educação. Okay? Aquilo que chega todos os anos. De qualquer maneira, vocês podem editar estas tabelas completamente à vossa imagem. Podem mexer nos escalões etários, podem dar outros nomes às áreas comportamentais, podem mexer, não dar outro nome, mas mexer na descrição, mexer aqui só nesta parte, na descrição do objetivo. Podem fazer o que quiserem da tabela, por forma a fazer corresponder aquilo que vocês têm aqui na plataforma ou, efetivamente, ao vosso processo, ok? Podem inativar objetivos e voltar a ativar, ok? Estão o utilizador, a instituição, o nosso cliente de Bioinfância tem liberdade absoluta em construir estas tabelas à imagem do processo que tem instituído. Esta é a app do encarregado de educação. É aqui que vão cair as tais publicações, nomeadamente aquela situação em que a instituição quer informar da existência de um passeio, em que, por exemplo, a educadora quer enviar uma mensagem aos pais a dizer que em determinado dia, como vai existir uma atividade específica, as crianças têm que ir vestida de uma roupa mais desportiva, ok? É através dessas publicações que isso é feito. Essas publicações, é importante aqui dizer, essa tarefa que nós vamos chamar no programa de moral, okay? Que vai incluir as publicações e o chat, estará disponível no final deste mês na plataforma, ok? No Bioinfância. Daí eu não nos ter mostrado hoje, mas final deste mês de setembro será disponibilizada no E-Social e no Bioinfância. Através desta app, então, o pai consegue ver essas publicações, ok? Consegue ter acesso ao calendário de atividades, clicando no ver todas, consegue filtrar as atividades por data, consegue filtrar as datas, reparem, conseguem dizer que quer ver as atividades desse início do mês e o programa e a app automaticamente vai carregar as atividades naquele período escolhido. Consegue ter acesso ao processo da criança, ok? Reparem, os registros
Estão a ver? No dia 28, ontem, o pai consegue saber, ou o encarregado de educação, consegue saber que correu muito bem o dia, ali no sumário, como é que correu a refeição, como é que correu o xixi, como é que correu o cocó da criança, como é que esteve o humor, aquilo que eu vos mostrava nos registros diários, ok? É possível fazê-lo, o pai consultar de uma forma imediata, de uma forma quase on time, on time, como é que correu cada um destes itens que fazem parte do dia da criança na instituição. Depois tem então acesso às avaliações, okay? Navegando entre PIs, consegue saber quais são os objetivos que já foram alcançados, okay? Consegue ter acesso às observações em cada um desses objetivos, okay? O que é que está registado nas observações. Reparem, é aquela situação em que eu vos falava da avaliação do PI, em que é feita a avaliação, é dada a avaliação como finalizada e o utilizador informa que essa avaliação pode ser disponibilizada ao encarregado de educação. Assim que isso é feito, automaticamente vai cair aqui a avaliação na app do encarregado de educação. Depois, a outra parte é a do saldo, ok? O pai consegue saber sempre qual o saldo que tem, ou o que é que tem por pagar, ou não, como é o caso que eu estou a mostrar, para cada um das suas crianças, ou da criança, o seu educando na instituição. Consegue ter, inclusive, acesso a uma lista de documentos, podendo filtrar também entre datas a sua conta corrente, digamos assim. No futuro, já agora importa também informar que, ou dizer-vos que nós planeamos, assim que introduzirmos uma coisa que vamos desenvolver no próximo ano aqui nos nossos produtos, tanto no SL como nos produtos da linha no IPSS, que é a faturação eletrónica, assim que nós introduzirmos esse novo conceito, essa nova funcionalidade, ali naquele acesso ao saldo, à conta corrente, vai ser possível fazer também, é isso que já está previsto e já está desenhado, vai ser possível fazer também o download do documento em PDF, da fatura em PDF, para o smartphone, ok? Depois, a menos importante, aqui nós temos uma última área aqui na app, que é a parte das definições, onde o utilizador pode colocar a sua foto, consegue mudar de instituição, isto para aqueles casos em que o pai, por exemplo, tem 2 filhos e cada um deles está em 2 instituições diferentes e essas 2 instituições, clientes F3M e clientes deste Pio Infância, dão acesso à app. E o pai, através da mesma app, consegue ter acesso às 2 instituições e assim conseguir consultar informação relativamente às 2 crianças. Então, muito obrigado pela vossa presença aqui hoje e qualquer questão, de certeza que nos próximos dias, se surgir, nós estaremos aqui sempre disponíveis para esclarecer e para vos ajudar a tomarem a melhor decisão e espero eu, a avançarem com este Pio Infância.